fiz o centro, fiz o início das sobrancelhas ali, por onde a gente consegue vir lá diretamente do globo ocular dela, aqui no ossinho dela. E agora a gente vai buscar a altura. A altura, simplesmente eu apoio aqui nesse globo ocular, onde eu mostro as orelhinhas. Vou posicionar ali. E aqui vai ser a altura da minha sobrancelha. Então, eu vou posicionar aqui onde eu coloquei o início. E agora terei o meu ponto alto. Tendo aqui as minhas duas partes do ponto alto já resolvidas, eu vou encontrar o ponto final. Quero salientar uma coisa interessante. Estas bases aqui do nariz da cliente, se vocês notarem, não estão modificadas. Onde ela modifica é nesta região acima. Ali, nós também conseguimos encontrar o início das sobrancelhas. Diferente daqui do meio, onde a gente encontra o ossinho, bem no final dessa gotinha aqui. A gente consegue encontrar. Aqui também não existe mudança. Mas como está um pouco mais complicado aqui, nós optamos por ir por outro lado aqui. E encontramos. Saiu tudo perfeito. Mas poderíamos vir de baixo com a linha e focar nessas áreas aqui. Ok? Para que a gente consiga encontrar o ponto alto ideal para esta cliente, mesmo nós sabemos que isso aqui é apenas uma primeira análise, é uma base para ver onde a gente pode mexer. A gente vai passar aqui onde nós temos o que seria o centro e direcionar aqui para as bordas do nariz. Ou melhor, do centro até o finalzinho do olho, um pouco, não é bem aqui, é um pouquinho só para fora, vamos dizer que seja aqui. E aí, nós vamos traçar de um lado para o outro. Ok? Nós também podemos calcular aqui, dividir ao meio, calcular a metade e passar para cá. Por um exemplo, se aqui do início das sobrancelhas da cliente até o ponto alto, a gente conseguiu aqui um resultado de 4 e 1, a metade disso será 2 e 1. Nós podemos passar para cá e teremos o nosso resultado final. Nós sabemos que aqui é a região do ponto final e aqui é a região do início dela, do início ao meio, do meio ao fim. Essas partes aqui são três partes. Porém, aqui nós dividimos essas 3 partes em 2 e teremos o início. E assim funciona. A sobrancelha dela deveria finalizar um pouco acima. Porém, a gente tem ela abaixo. Nós vamos ter que lidar com ela mais abaixo.
ela vem daqui, aqui a gente pode melhorar, retirar alguma coisa, e aqui a gente vai junto onde ela tem mais pelos. Então, ela não vai terminar aqui em cima, ela vai terminar aqui abaixo. Um pouco aqui abaixo. Ela está, o correto seria mais em cima, mas como ela tem olhar mais baixo, fica mais baixo. Vamos ter que saber lidar com a rena aqui. Na micro, eu aconselharia ela a subir pelo menos a metade aqui, um pouquinho só da metade. E desceríamos aqui um pouquinho. Claro que nós poderíamos modificar essa sobrancelha por completo numa micropigmentação. Porém, se nós levantarmos demais, vai dar para ver que ela que é falsa. E não é nossa intenção. Nossa intenção é trabalhar nos pontos principais aqui e conseguir subir de uma maneira mais adequada. A gente às vezes não precisa nem mexer tanto aqui em cima. A gente pode mexer no ponto alto, por exemplo, e descer aqui, ó. Ela vai conseguir manter ali, por exemplo, uma altura e uma base aqui no início interessante. Nesse caso aqui, a gente tem que focar muito no ponto final dessas duas sobrancelhas. A gente nota como ela tem bastante aqui, ela salta mais pra cá, e aqui não. Aqui a gente vê que esta sobrancelha, ela é mais curtinha do que, aliás, mais curta no final, e esta aqui mais curta no início. Então, nós podemos descer esta e também podemos descer esta. Nosso início está aqui, ó. A gente pode vir até aqui. Tá? Podemos descer com ela aqui. Podemos, mesmo ficando um pouco mais grossa, a gente vai conseguir colocar um ponto alto e um ponto mais baixo aqui. Para que a gente possa subir com essa sobrancelha. Se aqui baixa e aqui sobe, a gente consegue um arqueamento interessante. Mas vamos tentar manter a própria sobrancelha dela e ajudar nessas partes aqui que faltam. Eu fiz aqui uma linha de lá pra cá, pra gente poder ver o final. O pior de toda a situação é o final. Aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Tem que ter cuidado ao retirar, porque ela já não tem uma sobrancelha tão grossa, ela tem uma sobrancelha caída. Só que ela quer que fique alto. O pouco de altura que a gente mostrar para ela, ela já vai ver grande diferença, ela não vai se sentir estranha, ok? Então, a gente tem aqui esses dois pontos finais, a gente vê que esse aqui, ele vem mais baixo que o outro. O outro termina aqui. Ele vem mais baixo ainda. Então, o que nós vamos fazer? A gente pode estar aqui tratando, conversando com esta cliente para fazer um tratamento, para que a gente possa produzir mais pelos aqui. Mas, nesse caso, de início, nós não podemos tocar nesse final, porque se a gente tirar esse final, para igualar com esse, a sobrancelha vai ficar curta. E não é essa a nossa intenção, né? Ela tem muitas falhas e não é interessante fazer isso. O que a gente deve fazer ali, né? Outra observação. Esta sobrancelha, ela é mais alta que esta sobrancelha. Aqui não mostra muito no papel, mas ela vem aqui, alguns fiozinhos aqui embaixo, né? Então, ela finaliza aqui e essa um pouco acima. Nós vamos nos igualar aqui justamente por essa, vamos nos guiar por esta que está mais baixa. Nós temos que ter noção também que aqui a gente não pode retirar. Aqui, por exemplo, que a gente tem bastante, a gente consegue. Aqui assim. Mas na parte de cima, se a gente tirar, fica muito fininha. Então, eu sempre gosto de já pegar e riscar esta parte aqui, superior. Nesse caso aqui, a gente já tem uma noção de que a gente não pode estar mexendo, senão vai afinar. Então, a gente vai manter aqui. Esse aqui já é o nosso primeira marcação do início aqui, né? Na questão espessura. Claro, que a gente sempre tem que analisar e ver, né, a questão dos lábios, por exemplo. Aqui, esse lábio,
Se a gente medir normal pelo lábio, esquecer daqui de cima e medir só no lábio, a gente tem aqui uma parte... Vamos fazer um meinho, que seria aqui do lábio. O lábio tá tortinho, aqui também. Mas vamos esquecer aqui, só vamos dar a confiança para o lábio. Então, a gente tem o lábio da cliente e a gente nota o centro dela aqui, mesmo estando disparelho, né? A gente observa. E aqui, a gente consegue ver uma espessura ali. Cuidado, aqui, essa linha é a de cima. O lábio dela tá torto, tá pro lado, tá? Ele é mais alto esse lado aqui, ela repuxa esse lado. Então, aqui, a gente vai colocar o centro do lábio dela. A gente vai esquecer aqui de cima e só vai pensar no lábio dela. Então, a gente tem aqui e a gente tem essa espessura aqui. Se a gente fosse medir, né? Aqui, a gente colocaria ali o paquímetro. Mediria ali e teríamos o resultado aqui. Se eu posicionar lá, olha lá onde é que vai dar meu resultado. Aqui, né? A gente consegue lá de cima para baixo, a gente consegue ter esse resultado aqui. Então, por enquanto, vamos marcar esse resultado. Vamos calcular de novo. Seria isso aqui. Então, eu venho aqui com o outro lado, posiciono lá onde eu destinei o início e coloco aqui. Estou observando essa sobrancelha ainda. Então, esse aqui é o resultado, tá? Essa aqui, como está, ela está na mesma espessura aqui nesta parte, eu posso manter. Mas ainda estou analisando essa sobrancelha. Ainda estou analisando. Como é que eu consigo uma altura aqui? Eu venho e vou calcular lá em cima. Vou vir daqui e vou subir um pouquinho. Ou seja, não posso ir além, porque senão ela vai ficar com uma sobrancelha totalmente, né, arqueada, angulosa e com a ponta lá embaixo. A gente não pode aumentar essa ponta aqui, a gente tem que cuidar nessa situação. Então, eu vou mais ou menos aqui no início e eu vou subindo e analisando onde eu consigo. Aqui ela já pegou, ó. Gente, é o seguinte, eu não posso diminuir aqui, eu não posso diminuir aqui, não posso mexer. Não posso mexer nessa sobrancelha, só vou agregar, tá? Então, eu vou calcular e ver se aqui deu demais, eu não vou muito, não. Eu posso até estar retirando aqui um pouquinho, ó. Ó como ele passa retinho aqui, ó. Eu posso vir daqui. Encontrar um pontinho alto ali. Cuidem, olha a situação. Se eu tiro aqui, aqui eu vou perder um pouquinho. O que eu posso estar fazendo aqui é o quê? Tratamento. Um tratamento aqui nessa região. Mas, por agora, poderia passar o quê? Um Reflectocil para pintar durante 50 dias? Sim, mas depois de 50 dias, quando começar a sair, aqui ela vai continuar com o véu, a não ser que ela faça um tratamento, tá? Com minoxidil, que ela pode comprar, adquirir, ou vocês mesmos podem estar indicando para ela, para que ela compre, para que ela vá no médico, né, e peça, enfim. Então, a gente conseguiu aqui uma alturinha, tá? Qual é o problema aqui? Se eu tiro aqui, aqui fica sem, não sei o que, então o que eu faço? Não adianta, gente. Eu vou subir mais um pouquinho lá. Vou ver se eu demarco depois com uma... Mas olha só a altura. A gente conseguiu a altura. Então, eu venho com ela mais grossinha, não tem problema. A gente vai ter uma sobrancelha um pouco mais espessinha. Bem demarcada. Então, vou daqui. Aqui eu posso tirar uma coisinha de nada, mas, gente, sério, é 2 milímetros, eu acho muito pouco. Tentem não tirar das bordas, tá? A gente tem esse início aqui e agora a gente vai ir lá pro final, né? A gente vai tentar se igualar aqui, ó. Eu venho um pouquinho só mais. Vem de lá de cima. Obviamente, gurias, nós não somos gurias porque eu sou gaúcha. Algumas que não me conhecem ainda, não sabem como é que eu converso e tal. Bom.
obviamente, não tem como deixar essa aqui mais baixa, nem chegar muito tão perto aqui não. Então vai fechar muito. Ela já tem uma... Ui, quase me arrebentei aqui. Eu só tenho uma